Uma das coisas que mais dificulta para os brasileiros falarem inglês é a questão do ritmo do inglês, o ritmo da língua. Muita gente não entende qual que é o ritmo do inglês e quando vai falar acaba soando brasileira, como se estivesse falando português com outras palavras. E a melhor forma de explicar para você a questão do ritmo do inglês é eu dar o exemplo do próprio português. Aqui no Brasil, a gente tem vários sotaques diferentes dependendo da região que você vai. E o sotaque, ele não consiste apenas nas palavras diferentes que as pessoas usam. Por exemplo, aqui a gente fala semáforo ou farol e no sul eles falam sinaleira. E também não consiste apenas na pronúncia das palavras. Aqui a gente fala coração, em alguns lugares, principalmente no Nordeste, eles falam coração. Não é só isso, não é só a pronúncia das palavras e nem só as palavras em si. O sotaque ele também é dado pelo ritmo da fala. Tanto que quando as pessoas vão tirar sarro de São Paulo, o sotaque paulista ele tem justamente isso, né, meu? Os caras falam assim, né, meu? Tá ligado, mano? São Paulo já é uma coisa mais... Meu, isso aqui é overall, né? Entendi. Todo mundo entra nesse clima. Porque é o ritmo da nossa fala, geralmente, por aqui. Enquanto que se você for pro sul, você vai ouvir outra coisa. Você vai ouvir uma cadência diferente no discurso. Eu não sei fazer o sotaque do sul, mas eu sei que eles falam um pouquinho de leite quente, sabe? Quando tu vai pra outros estados, da onde tu é? Até gaúcho, né? É quase automático, eles assim, umas barbaridades, tchê, mas que coisa, tchê, a gente, não, calma aí, a gente não fala assim também, né? É uma musicalidade diferente que eles colocam nas palavras, a mesma coisa pro Nordeste, a mesma coisa pros cariocas. Eu não sou muito fã do sotaque carioca, mas é um ótimo caso de estudo, né? Os caras falam mesmo, tá ligado, viado, coisa assim, sabe? E não dá para imitar um sotaque sem a gente pegar o ritmo dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que a gente tem um ritmo de fala. E para a gente conseguir falar inglês bacana, a gente vai precisar pegar o ritmo do inglês. E a melhor forma de pegar o ritmo do inglês é imitando pessoas que já sabem falar. E serve como prática também você tentar fazer outros sotaques do Brasil para você acostumar a sua boca com outros ritmos diferentes. Mas aí, beleza. Qual que é o ritmo do inglês? Quais que são as maiores diferenças do ritmo do inglês para o ritmo do português? A primeira grande diferença que nós temos é que, em português, quando a gente está pensando em uma palavra, por exemplo, às vezes a gente vai falar alguma coisa e a gente não sabe tudo que a gente vai falar. E aí a gente para um pouquinho em uma palavra para terminar de pensar. Tipo... assim, né? Você tá lá falando, aí você acaba parando para pensar no que você vai falar. Em inglês isso também é feito, toda língua isso é feito. Só que em português, quando a gente para nas palavras para pensar, a gente sempre para no final das palavras. Tipo, mas acaba... sabe, sempre no final da palavra. Dificilmente você vai ouvir alguém parando para pensar no começo de uma palavra. Tipo assim, sabe? Não acontece. Simplesmente não faz parte do nosso ritmo do português. A gente sempre para pensar no final das palavras. No inglês, no entanto, é o contrário. A gente nunca para pensar no final das palavras. Isso é o primeiro grande problema que nós brasileiros podemos ter na hora de aprender inglês. Porque aí a gente chega em inglês e quer parar para pensar e fala but, and, that. E o problema de parar para pensar dessa forma é que, olha de novo para essas palavras. But, and that. Todas essas palavras terminam com uma letra consoante. E acontece que no inglês, as nossas letras consoantes no final das palavras, né, quando a gente tem uma consoante muda, ela precisa ser respeitada. Em português, a gente não tem muito costume de respeitar as letras mudas. Tipo, você pega essa palavra aqui e você vai pronunciar tipo pneu, né, ou pneu, dependendo de quem você pergunta. Mas o P é mudo, né? Tecnicamente não tem um I e nem um E ali para colocar, mas a gente coloca mesmo assim. Isso não é errado, tá? É só uma característica do português. Mas no inglês as letras mudas precisam ser respeitadas. Então você não pode falar that, but, and, porque não tem letra I no final.
É só a letra muda. Por isso que você não pode parar para pensar no final dessas palavras, porque não tem como você fazer isso sem enfiar um i ali onde não tem. Então, sempre que um americano vai parar para pensar enquanto ele fala, ele nunca para no final das palavras. Exemplos para você, olha só. And, ao invés de falar and, ele vai and, e ele só vai pro D quando ele terminar de pensar e o D mudo. And, but, that, sempre assim, nunca no final. Ah, essa daqui também é uma boa, né? O brasileiro vai lá e fala I like this movie because he... Não funciona assim, você não para no final, tá? A pronúncia vai ser o seguinte: I like that movie because... Então você para no cause, nunca no final. Você nunca para pensar no final das palavras. Se você conseguir acertar isso, você já vai pegar muito melhor o ritmo do inglês, que é um ritmo que não vai pro final das palavras, e sim mais no começo ou no meio. Aí você vai estar lá falando e você vai pensar direito. Por exemplo, I have 3 important tasks to do today, but I'm not sure which one I'm gonna do first, because I'm thinking whether I should do the hardest task first or whether I should do the easiest one first. Então você repara que eu falando sempre paro para pensar no meio ou no começo das palavras. But, and, that, because, e por aí vai. Essa é a primeira questão, grande questão do ritmo do inglês. E a segunda coisa que a gente precisa fazer para conseguir pegar um ritmo bacana no inglês é não fazer uma coisa que a gente faz muito aqui em português também. Quando a gente está formulando as nossas frases, muitas vezes a gente vai falando um pouquinho mais devagar e a gente vai colocando as frases assim, sabe? Isso é uma característica muito nossa do português. A gente coloca as palavrinhas ali enquanto a gente vai pegando elas do ar. É uma característica muito forte nossa. No inglês, dificilmente isso é feito. O americano, ele fica muito mais tempo em silêncio. Então, ao invés de pensar enquanto fala e, consequentemente, falar um pouquinho mais devagar, o americano, ele prefere ficar em silêncio, ele pensa e depois, quando ele fala a frase rápida. Por isso que tem muita gente que acha que o inglês é falado rápido demais, porque eles não têm o costume de parar enquanto explica e arrastar as palavras assim como a gente faz, justamente porque aqui em português a gente arrasta o final das palavras e no inglês não dá pra fazer isso, né? Igual a gente já conversou. Então, se você quiser soar bastante americano, você quer pensar primeiro e falar depois, e quando você fala rápido. So, if you try to speak like this is more Brazilian than American. I think you will never hear an American person talking like this. Enquanto, por outro lado, é muito fácil imaginar um brasileiro falando dessa forma. Um americano jamais vai falar assim. O que o americano vai fazer é o seguinte: pensa primeiro, fala depois, rápido, conciso, direto ao ponto. So, the most common way to speak English as an American is to stay silent for a while. You make sure of the words you want to say, and then you only actually say them when you're sure you want to say them. You're not going to spend time on words very much, like we do in Portuguese. And when you do finally say your sentence, you want to go straight to the point, fast, don't waste any time. Well, American leadership, in part, comes out of our can-do spirit. We're the largest, most powerful country on earth. Se eu fosse falar assim, em português, sou um pouquinho mais diferente. Eu soaria mais frio falando assim. Pensa um cara que ele vai falando mais rapidinho e depois ele para pra pensar,
E ele só de fato tira as palavras da boca quando ele finalmente tem certeza do que ele quer dizer. Você percebe esse ritmo que é completamente estranho para nós brasileiros? É assim, esse é o ritmo do inglês. Por isso que é tão difícil, por isso que tanto brasileiro soa inglês. Eu lembro uma vez, eu tava fazendo um curso do MIT na internet. Aquela faculdade americana MIT tem vários cursos de graça na internet, todos em inglês, obviamente. E era um curso sobre blockchain. Aí o cara tava lá dando aula e tudo mais. Do nada vem um cara levantando a mão assim, ele começa a falar... But professor, I'm not sure if I understand this question because... Quando ele começou a falar, eu falei, esse cara é brasileiro, eu tenho certeza. Eu nem vi a cara do maluco, ele só dava pra ouvir a voz dele. Eu falei, esse cara é brasileiro, eu tenho certeza. Aí, quando ele terminou de fazer a pergunta, o professor, ele voltou assim pra sala e falou, ótima pergunta, qual que é o seu nome? Em inglês, né? That is an excellent question. What's your name? Ele falou, Leonardo. Eu falei, ok, obviamente que é um brasileiro. Justamente por causa dessa questão desse ritmo. Os americanos não arrastam as palavras igual a gente arrasta aqui em português. Silêncio, fala rápido. Silêncio, fala rápido. É uma forma de pensar diferente. Por isso que eu gosto tanto de inglês, não só de inglês, né, mas de todas as outras línguas, porque uma língua não é só falar o que a gente fala normalmente, só que com outras palavras. Uma língua é uma forma diferente de pensar. Quando você aprende inglês de verdade, você pensa diferente de alguém que fala só português. E quando você fala português, você pensa diferente de alguém que fala inglês. Não é só as palavrinhas que mudam. Não é só os vocabuláriozinhos, tem uma coisa muito além disso. Por isso que tem muitos estudos que vão falar pra você que as pessoas que sabem mais línguas, elas tendem a viver mais, elas tendem a ser mais inteligentes, elas tendem a ser menos depressivas, elas tendem a encontrar soluções para problemas muito mais rapidamente, porque elas pensam de várias formas diferentes. Se eu penso em português, eu arranjo um determinado conjunto de soluções. Se eu penso em inglês, eu vou pensar em outro conjunto de soluções, porque o caminho para você pensar em inglês e em português são caminhos diferentes. Cara, essa é a minha parte favorita, assim, da língua. Bom, é incrível, eu adoro pronúncia, a pronúncia mostra pra você, ela revela pra você muito de como o falante da língua pensa, e isso vai se revelar em sotaques depois também. Claro que isso que eu tô falando pra você é uma regra de inglês geral, você vai ver essa regra nos Estados Unidos, na Inglaterra também, essa questão de você nunca em nenhum sotaque existente no inglês, você nunca vai... parar para pensar nas palavras no final. Você nunca vai falar butty, andy, thatty. E você dificilmente também vai arrastar palavras como nós fazemos aqui no português. Se você dominar essas duas características do ritmo do inglês, você já vai soar muito menos brasileiro. This is the difference between sounding a little Brazilian while you speak English and sounding like a real native speaker when you actually speak.